Bonjour pessoal, bem-vindos ao meu mundo. Não nasci em Melina, nem mesmo no planeta Janus, mas sim num país chamado Suíça, que pertence a um planeta que, dizem os melinos, está poluído e meio destruído por pessoas desumanas e desleixadas. Que mal, como assim? Não me lembro desse planeta estar nesse estado desde que nasci. Sendo filha única de um ex-polícia que dormia sempre com o capacete, também hoje em dia ele dorme com o seu chapéu de feiticeiro e criou uma escola de magia, e de uma dona de casa ruiva. Tive uma infância mesmo boa, dava muito bem com os meus pais, tínhamos uma casa muito confortável, apesar da sua pequena dimensão, sem conflitos, nem grandes exageros, e era uma vida normal e muito feliz. Nasci sem religião, pois meus pais queriam que fosse eu a escolher. Sim, é mesmo verdade. E se ainda tenho naquela altura, acabei por não ser batizada. Aos 5 anos de idade, quando estava na floresta com o meu pai, já nos tínhamos divertido muito e pescado peixe suficiente para comermos. Naquela noite, ele tinha um livro para ler comigo. Chamava-se O Feiticeiro de Oz, e nessa altura era um livro inédito e diferente. Fala de bruxas boas e más. A personagem que mais admirava, e ainda admiro, era Glinda, a bruxa boa do sul, ruiva, adorável, muito doce e uma grande inspiração para mim. Foi por causa dela que aprendi que ser bruxa era uma coisa perfeitamente normal, e que apenas as bruxas más eram feias. E também ganhei um grande gosto por bruxaria. Aos 6 anos, a minha mãe começou a sentir alguma coisa fora do normal. Nenhum de nós sabia o que era, na verdade. Então, a minha mãe foi ao médico e descobriu que tinha tuberculose, uma doença transmitida por uma bactéria, através do ar. Lembro que tinha a sigla de MTB, mas não me recordo bem. E fiquei assustada e aturdida. Como é que é possível isto acontecer? A partir desse momento, a minha mãe começou a fazer tratamento. Nessa altura, estava ainda em teste, já que a tuberculose estava a expandir-se, e eu e o meu pai não podíamos aproximar-nos dela. E a minha mãe tinha que colocar uma toalha cada vez que o meu pai lhe dava comida. Até o meu pai teve de arranjar formas de entrar ar sem ser pelas janelas. Ela perdeu o apetite, tossia muito e sentia dores muito fortes, mas lutava sempre contra essa maldita doença. Aos 7 anos de idade, depois de toda a luta da minha mãe contra a tuberculose, ela fechou os olhos para sempre. Meu pai hoje dá-me durante esse tempo todo. Até hoje eu tenho comigo algumas bonecas de panos que fiz com ela. Certo dia estava com o meu pai na esquadra da polícia, porque já não tinha mais ninguém para tomar conta de mim sem ser ele, e aconteceu algo de estranho, mas que parecia muito giro ao mesmo tempo. Uma máquina que parecia tão inovadora. Porém, o momento deixou de ser tão giro quando o dono dessa cena começou a roubar algo numa loja perto da esquadra da polícia. Avisei logo o meu pai, de seguida ele pegou-me ao colo e correu atrás do bandido. Não obstante, nós os dois acabámos por entrar na engenhoca. Não sabíamos que a máquina pudesse levar para outro lugar até ao momento em que saímos dela e nos questionámos sobre tudo o que estava à nossa volta. Um arvoredo, animais, pouquíssimas pessoas, muito tranquilas, de um lado e do outro, uma maçã fabulosa e alguns fantasmas como máquinas fotográficas em gargalhadas soltas. No início tentámos entrar em contacto com os colegas do meu pai, mas não havia telefones. O meu pai fartou-se de perguntar a toda a gente. S'il vous plaît, connaissez-vous des numéros de téléphone? C'est parce que ma fille et moi voulons revenir en Suisse. Vous savez ou pas? Vous savez? Vous comprenez le français? Aurora, tu sais quel jour il est? Non, papa, mais je vais vérifier. Papa, il y a quelque chose d'anormal ici. Quoi? Nous sommes en 2008. Quoi? Papa? Papa, tu vas bien? Oh, papa. Papa, Johan. Je vais bien. Oh, ok, très bien. Mais nous étions censés être en quelle année? En 1908. Quoi? 1908? Oui. Attends, mais on est où? Laisse-moi voir.
Apparemment, on n'est pas sur la planète Terre. Quoi? Aurora, Aurora, réveille-toi. Aurora, réveille-toi. Ah, quoi? Oh, merci. Andámos por todo o lado na suposta Melaina e encontramos uma mulher com cabelo loiro, com um filho, com aspecto de 3 anos, sem abrigo. Eles chamavam-se Emera e Gabriel. No princípio tínhamos dificuldade em perceber a Emera, já que ela usava linguagem gestual. Só depois de umas 300 vezes é que compreendemos e chegámos a uma conclusão de que Emera e Gabriel também eram da Terra. E que ela veio ao planeta Janus para fazer vingança ao Dr. Patrício, porque aconteceram muitas coisas nada boas entre eles. A partir daí, eu, o meu pai, Emera e Gabriel resolvemos arranjar uma casa para nós os 4. Porém, houve um imprevisto e por isso pensámos em construir uma à nossa maneira, e ficou fabulosa e muito diferente das outras que eu já tinha visto. Em alguns meses, eu e o meu pai conseguimos habitar no planeta Janus, mas mesmo assim, queríamos descobrir como sair de Janus. Aos 8 anos de idade, descobri que o meu pai não era um simples feiticeiro, era um grande mago, um aprendiz. Eu sugeri que Johann criasse uma escola, porque me lembrei de um livro que tinha lido no outro dia na biblioteca de Melaina, chamado Harry Potter e a Pedra Filosofal, e ele amou a ideia. Efetivamente, meu pai conseguiu construir a escola de magia com o apoio de alguns mecenas e foi um sucesso, já que recebeu mais de 200 alunos do planeta inteiro. Aos 10 anos de idade, um dia, fui para a sala de poções e peguei numa com um desenho de uma pessoa a voar com capa, provavelmente um super-herói, e eu sem noção bebia achando que era uma bebida normal. Depois disso, tive reações muito estranhas e senti as mãos a tremer. Mas o que era aquilo? Então falei com o meu pai sobre isso e ele questionou. Tu es allé dans la salle des potions? Non, Tu en es sûr? oui, Je ne te crois pas. je dis la Tu vérité. mens. Parce que je suis en train de voir ton visage qui devient tout bleu. Vraiment, mais comment c'est possible que j'ai le visage bleu? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Alors, pourquoi ton visage est tout bleu? Ok, j'ai bu une potion. Quoi? Oh, Aurora, les potions ne sont pas faites pour être bues, excepté quelques-unes. Mais bon, laquelle d'entre elles as-tu? Celle avec une image d'une personne en volant. Ah, cette potion te donne des super pouvoirs, et ce pour toujours. Mais elle est encore en test. Super pouvoir? Quel super pouvoir? Eh bien, c'est aléatoire. Cela dépend de la qualité, des défauts, des phobies, de l'idéologie, des goûts, des dégoûts, des ancêtres et de la génétique. Tu pourrais bien avoir les mêmes pouvoirs que moi. Oh, e acabei por obter vários superpoderes. Ter magia da natureza, manipular a água e a terra, perceber algo num tempo acelerado e voar. No outono daquele ano, meu pai adotou uma rapariga, que acabaria por ser minha irmã, Lua. Ela é mais velha do que eu, 1 ano, e tem mais superpoderes do que eu. Consegue transformar-se com base nas fases da lua e dos eclipses, ir para um lado e para o outro num segundo, colocar uma pessoa a dormir de repente. Tem magia de sonhos, pesadelos, e ela consegue ver e falar com espíritos e fantasmas. Lua admitiu que perdeu os seus pais, tentou mesmo encontrar um lar onde dormir e comer no planeta Janus, e nenhuma família a queria, por ela ser diferente. Hoje em dia, nós as duas temos uma relação normal, calma e sem conflitos. Aos 12 anos de idade, eu e o Gabriel fomos à biblioteca de Melaina para fazer um trabalho da escola sobre bruxaria no século XX.
Foi nesse momento que finalmente encontrei uma religião com que me identificava muito, Wicca, derivada de neopaganismo, ligado muito à natureza e à bruxaria, e tem o objetivo de fazer o que quisermos desde que não prejudiquemos ninguém. Até cheguei a imaginar fazer um grupo de super-heróis com o objetivo de salvar pessoas, pensando em algumas séries que via, como Wings, D'Artacão e os Três Mosconteiros, Teen Titans e Sailor Moon. Falei sobre essas ideias com Gabriel e ele apreciou-as muito. Decidimos dar nome ao nosso grupo de Wiccans. Então nós os dois começámos a procurar pessoas ideais, adequadas na nossa escola. Começando com Gabriel, com o seu ilusionismo, Autosynth, um poder relacionado com a energia, Aerosynth, ar, e sua filosofia de anjo, voar com as suas asas de anjo. O colega e melhor amigo de Gabriel e de Lua, Bernardo. Parece muito fixe. Bem, consigo usar o gelo e o ar. Aumentar de tamanho. Bom dia, professor. Correr muito rápido, principalmente quando está muito calor, para a minha pele não ficar irritada. Tornar as pessoas felizes num instante. Também acalmar. Podes acabar com a cena de bater nos outros e acalmar de uma vez, porque, mesmo que estejas descontrolado, isso não é justificação para os teus maus atos, ok? É tudo. Que tal? Sim, estás bem-vindo ao grupo dos Wiccans. Oh yeah, ao menos não me sinto um idiota. Porquê que sentirias isso? E não és um idiota? Porque me critico muito a mim mesmo, mas sei que é um hábito que devia deixar. Lua. Sim, pode ser. Fantástico. Bela. Bem, posso tornar-me invisível, controlar a escuridão e as sombras. Tenho supervisão e detecto mentiras com muita facilidade. E sou vampira. Que acham, Gabriel, Bernardo e Lua? Acho bem. Parece uma pessoa adequada para a nossa equipa. He is great. Iconic. Ok, então está tomada a decisão. Bela, és bem-vinda aos Wiccans. Ok, obrigada. Melissa, uma colega minha e a minha inimiga de Bernardo. Não brinco mesmo com o fogo, nem com os raios. Consigo ouvir pessoas em situações de perigo. Leio e compreendo emoções de outras pessoas tocando na cabeça. Consigo gerar campos de força e auras com maneiras de proteger toda a gente boa. Que acham? Seca, mas pode ser. Então, Bernardo, Então, qual é a cena? Não posso brincar, mas continuo a ter sentimentos. Para ser honesto, és ideal para o nosso grupo. Boa candidata. E Sim, Então, Melissa, és bem-vinda. thank you, darlings. Hassami, a melhor amiga de Melissa. Bem, faço artes marciais, consigo correr muito rápido e ao mesmo tempo ficar invisível. Leio mentes e emoções instantaneamente. Tenho o poder de curar as pessoas e enganar algumas, transformando numa versão bela de mim. Que acham da minha amiga? Uma chata. Cala-te. Suporta-a apenas, ok? Ai, Melissa, mas... Estava a brincar contigo. A tua amiga parece ser interessante. Ok. Estava a estranhar. Mas a tua amiga deve ser mais fixe que tu. É o quê? Não tarda nada, levas com o fogo nos cornos. Estava apenas a brincar, ok? Gosto muito de ti, mas também te odeio. Bem, quer dizer, apenas gosto de ti. Não desgosto. Uau, que engraçadinho. Eu também, mas é melhor acabar esta conversa. Mas que tal, pessoal? Que acham da minha amiga Hassami? Ela é uma excelente candidata? Parece uma pessoa interessante. sim, pode ser. sim. Sim.
Hassami, bem-vindo aos Weekends. Obrigada. Agora somos 7, é bastante e acho que já chega. Weekends, unidos, jamais seremos vencidos. Podemos fazer o que quisermos, mas temos de salvar as pessoas e não as prejudicar. De 12 anos aos 14, o nosso grupo deu-se muito bem. Salvámos imensas pessoas, como as pessoas durante um incêndio, ou um ataque ou um afogamento. Nada de novo. Recuperámos habitats antigos e anos muito desagradáveis para animais selvagens desabrigados e ainda evitámos que as pessoas sem alma pudessem estragar os habitats de animais inocentes, aqueles que tentaram roubar algo de uma loja e também aqueles que tentaram cometer algo criminoso, como o fulano que tentou aqui, mas como se diz? Hackear, certo? As informações privadas de algumas empresas grandes em Melina. Chegámos mesmo a receber um quadro de mérito e um prémio da paz do ano 2015 e aparecemos uma data de vez em todo o lado, jornais, televisão, rádio, internet. Nessa altura conheci a Ray, o corvo fêmea, e a Sash, a loba, as protetoras de Melina. Elas são incríveis. Aos 15 anos de idade, surgiu um novo grupo liderado pelo meu cunhado, Salvador, e o irmão gêmeo dele, Marcos, chamado Salvadores. Salvadores, uau, mas por que esse nome? Será uma coincidência? E foi a partir daí que os membros das duas equipas ficaram com dores de cotovelo um do outro, à exceção de nós, os líderes e a Lua. Todavia, nunca chegámos a lutar um com o outro. Foi na mesma altura que a Lua decidiu mudar de casa para morar com o namorado que ela tinha antes do Salvador, e depois de muitos entendimentos entre ela e o nosso pai. Hoje em dia, nós, os Weekends, seguimos a nossa vida. Enfrentamos novos desafios, contamos histórias, vemos as séries mais icónicas em conjunto e divertimos-nos muito. Agora, na minha perspectiva, está prestes a chegar um dos maiores desafios que teremos nas nossas vidas. Take me down that old dirt road. Washboard almost cleans my clothes. 3 more days. While we both drink like fish in the sea. Songs make me weak in the knees. Helps me up when I can't stand troubles of a traveling band. Break, rise on my bow, see if this little bit of love will grow. Cutter towns every time, pack and move. Glad I'm sitting next to you. 3 more days. Yeah, 3 more days till I can take a break and rise in my boat. See if this little bit of love will grow. Oh, in White Pine, count a line of white pine. Take me down an older road. The washboard almost cleans my clothes.
Well, lonely time's gonna bring out the wild, make you take down that mirror you've been staring at a while. Longest days, the one that you never go to sleep. You just rest your head, you take the weight off of your feet. Yeah, you caught me by surprise. Took my hand, we danced and we stayed up through most of the night. Yeah, even murky water's gonna reflect the light if you just don't ask. Is everything alright? Well, you fooled me once, but I fooled you twice. Yeah, we always risk a fall when we roll the dice. Oh, and I've got a heart, isn't worth its name. I've got shadows that can't keep up with all of my games. If life was nice, it wouldn't give me all these flames just to put them out, to see if I can stand the pain. Well, you fooled me once, I fooled you twice. Yeah, we always risk a fall when we roll the dice. Oh, and lonely time's gonna bring out the wild, make you take down that mirror you've been staring at a while. Yeah, the longest day's the one that you never go to sleep. You just rest your head and take the weight off of your feet. Yeah, longest days, oh, when you never go to sleep. You just rest your head, you take the weight off of your feet. One, two, three. Used to spend my nights in barrooms. Always found the bottle was dry, and you saved me. Oh, reaching for that bottle. Yeah, you saved me.
You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass brandy. And on your love I stay stoned all the time. Oh, used to look for love all the wrong places. Always found that bottle was dry. Oh, and when you poured out your heart, I didn't waste it. Oh, your love, I stay stoned all the time. Yeah, you're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as glass brandy. Honey, on your love, I stay stoned all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet, yeah, strawberry wine. You're as warm as glass brandy. On your love I stay stoned all the time, yeah. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Oh, well, both knew wasn't gonna make that drive up the highway on the west divide, where the trees and the cool clouds collide. Até que enfim. Aurora, estás bem? Sinto-me tonta, Rassami, mas o que é que aconteceu? Estava vestida parada, que parecias uma estátua. Oh, lol, que estranho. Né? Anda. Gonna find